TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. O programa Respostas está de volta. Minha saudação carinhosa a todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, que traz esperança, que traz uma luz para todos nós. E a luz que a gente está precisando, porque nós queremos caminhar na luz, nós queremos caminhar em direção à luz. Por isso que o programa Resposta existe. Ele existe exatamente para ajudar você que quer pautar suas decisões, aquilo que acontece na sua vida, pela luz da Palavra de Deus, pela luz da tradição da nossa fé. Nesse sentido, o programa Respostas busca respostas realmente no conhecimento oriundo desta fé, que é para nós uma bússola, que funciona como uma bússola. E você sabe, você que acompanha o programa Respostas, que nós temos 3 blocos. Nesse primeiro, nós nos dedicamos a uma reflexão a partir de um texto da Igreja. Eu falo que é um texto da Igreja porque o Concílio Vaticano II é um texto já normativo para todos nós cristãos católicos, haja vista que ele aconteceu como um concílio, que no final é reconhecido inclusive pelo próprio Papa. Os bispos do mundo inteiro se reuniram. Então o Concílio Vaticano II é como que uma bússola para nós que adentramos, para a Igreja que adentra no novo milênio. Nesse caminho, essa leitura é sempre sobre um tema muito importante para nós. E o que nós estamos falando nos últimos programas? Não sei se vocês se recordam, mas nós já estamos há um bom tempo falando sobre a dignidade do sacramento, do matrimônio. Se fala sobre a promoção da dignidade do matrimônio e da família. Aí nós vamos para o subtema, que na verdade é aquilo que a gente trata dentro de cada programa. E o programa de hoje está na segunda parte do tema do amor conjugal. Falar de amor, nós podemos falar de amor de amizade, o amor de um pai, de um filho, o amor a Deus, mas aqui nós vamos tratar especificamente do amor conjugal, segundo o olhar da Gaudium et Spes, que é esse documento do Concílio Vaticano II. Nós vamos agora para a leitura, disponibilizar a leitura do texto, e na sequência eu retorno, eu volto para com vocês fazermos a reflexão. Vamos para a leitura. A promoção da dignidade do matrimônio e da família. O amor conjugal, parte 2. Este amor tem a sua expressão e realização peculiar no ato próprio do matrimônio. São, portanto, honestos e dignos os atos pelos quais os esposos se unem em intimidade e pureza. Realizados de modo autenticamente humano, exprimem e alimentam a mútua entrega pela qual se enriquecem um ao outro na alegria e gratidão. Esse amor, ratificado pela promessa de ambos e, sobretudo, sancionado pelo sacramento de Cristo, é indissoluvelmente fiel, de corpo e de espírito, na prosperidade e na adversidade. Exclui, por isso, toda e qualquer espécie de adultério e divórcio. A unidade do matrimônio, confirmada pelo Senhor, manifesta-se também claramente na igual dignidade da mulher e do homem, que se deve reconhecer no mútuo e pleno amor. Mas para cumprir com perseverança os deveres desta vocação cristã, requer-se uma virtude notável. Por esse motivo, hão-de-se os esposos, fortalecidos pela graça para levarem uma vida de santidade, cultivar assiduamente e impetrar com a oração a fortaleza do próprio amor, a magnanimidade e o espírito de sacrifício. O autêntico amor conjugal será mais apreciado e formar-se-á a seu respeito uma sã opinião pública, se os esposos cristãos derem um testemunho eminente de fidelidade, harmonia, de solicitude na educação dos filhos e se participarem na necessária renovação cultural, psicológica e social em favor do casamento e da família. Os jovens devem ser conveniente e oportunamente instruídos, sobretudo no seio da própria família,
acerca da dignidade, missão e exercício do amor conjugal. Deste modo, educados na castidade, poderão, chegada a idade conveniente, entrar no casamento depois de um noivado puro. Gaudium et Spes. Como eu dizia antes, hoje nós podemos falar do amor em diversas vertentes, diversas perspectivas, mas o tema aqui que nos interessa é exatamente a especificidade desse amor chamado amor conjugal. Veja que nós estamos falando de um amor entre um homem e uma mulher que foram elevados pela Igreja à dignidade de sacramento. Tão grande, tão nobre é esta união para a visão da Igreja, para a visão da nossa fé, que tal união é elevada à ordem de um sacramento. Um sinal sagrado, porque a palavra sacramento, ela quer dizer, ela une o sagrado, né? E o sinal, e esse sinal sagrado, a memória de algo sagrado. E o texto vai falar para nós que esta expressão de amor conjugal se instaura exatamente no ato do matrimônio. Ali se começa o exercício propriamente dito do que nós chamamos de amor conjugal. Esse amor conjugal, né, no ato do matrimônio, marca a união na intimidade, se unem em intimidade, em comunhão, e são realizados neste ato, este amor que se realiza, exprime e alimenta o quê? A mútua entrega de ambos. O caminho do amor conjugal é um caminho de entrega recíproca. E aqui quer dizer realmente que a mão é de via dupla, né? É um caminho bilateral, é um caminho onde ambos são convidados a exprimir o amor humano exatamente na sua categoria, na sua expressão de maior intimidade. E vejam, é exatamente esse ato do matrimônio que inicia esse processo, né, de amadurecimento no amor. Esta mútua entrega é o caminho, inclusive, para o enriquecimento de ambos. O casamento é pensado para um enriquecimento de ambos. E um ao outro vai enriquecendo, olha só, na alegria e no sentimento de gratidão. Então esse amor, ele frutifica. Não só, atenção, na perspectiva da prole, porque nós podemos falar que a geração dos filhos, que o momento certo, inclusive, de ter filhos é o momento em que o casal está suficientemente maduro para construir, né, digamos, aquilo que é uma próxima etapa da vida do casal, que é a chegada dos filhos. Mas veja que aqui nós estamos falando de um amor que frutifica entre ambos, traz enriquecimento a ambos, traz alegria a ambos, traz gratidão a ambos. Aí vocês vão falar, padre, mas muitas vezes não é isso que acontece. Eu só estou dizendo aqui para vocês o que a igreja pensa e aquilo que é o projeto de Deus. A gente pode estragar o projeto de Deus? Infelizmente, por vezes isso acontece. Por isso que no matrimônio o amor conjugal é o fundamento, a rocha sobre a qual esta casa, esta construção, ela é construída. E é uma construção que vai de pedrinha em pedrinha, melhor dizendo, né, para nós aqui, para ser mais atualizado, né? É de tijolo em tijolo, é uma construção e é o amor que vai exatamente realizando aquilo que o cimento faz, né? É a ligação, é o fundamento de tudo aquilo que está acontecendo. Veja só, esse amor, nós estamos falando do amor conjugal, é ratificado pela promessa que ambos fizeram no dia do matrimônio. E vejam que essa promessa de ambos é sancionada pela igreja como sacramento de Cristo. Por isso que os dois assumem indissoluvelmente 3 aspectos importantes: a fidelidade, a entrega do corpo, mas também do próprio espírito. E essa entrega é a entrega total, que também deve incluir não só uma entrega no momento da prosperidade, mas também no momento da adversidade. Vejam que a própria fórmula do matrimônio pressupõe que o casal, por vezes, vai passar por momentos muito difíceis, que a adversidade pode aparecer no caminho do matrimônio, mas essa entrega, essa fidelidade, esse amor, né? Essa entrega de corpo e de espírito, o documento acrescenta que não é só uma entrega do corpo, mas é uma entrega do próprio espírito, para dizer que
que é do ser total. Por isso que o casal, o amor conjugal, não guarda desse ponto de vista nada para si. É um caminho de santificação justamente por isso, porque requer a capacidade da pessoa de sair continuamente de si mesmo e ir ao encontro do outro, e no caso esse outro é o cônjuge, é aquele que está ali ao lado, é aquele que está unido, né, junto ao matrimônio. Por isso que essa forma de união conjugal exclui naturalmente o que, gente? Exclui, nesse sentido, é importante dizer, né, exclui o adultério, exclui nesse sentido essa possibilidade, né, de romper, digamos, com a fidelidade do compromisso, exclui nesse sentido o adultério e também o divórcio, porque é um caminho de amor que mesmo quando aparecem as pedras no caminho do amor que vai amadurecendo, ele vai até se modificando, porque você percebe uma diferença quando você fala que um casal que é recém-casado e vai conversar com um casal que já está com 30, 40 anos de casado, pode ser o caso de você que está nos acompanhando. Você vai dizer, olha padre, o amor ele vai se transformando, ele vai mutando, né? Por vezes esse amor não é mais aquele amor que se expressava de maneira tão poética e tão romântica, mas ele não deixa de ser mais sincero no sentido de ser mais profundo, talvez não tão ligado ao aspecto físico, né? Aquilo que a gente romantiza um pouco no amor, mas ele se torna muito mais real, muito mais maduro. Por isso que é uma pena que nós tenhamos muitas vezes violado o sentido do amor conjugal quando nós nos esquecemos que o amor não é só um sentimento. Esse romantismo que do século XVI, século XVII, acabou se sentimentalizando a ideia do amor. Mas veja, o amor é uma decisão, é um ato da vontade. Requer também os sentimentos, ninguém está desprezando isso, hein? Por favor. Requer também a dimensão do sentimento, mas é também uma questão de decisão. Essa unidade que é estabelecida por esse amor conjugal é confirmada pelo Senhor, sobretudo porque se vê ali a total unidade desses dois, que significam para nós também a total dignidade de ambos, que se reconhecem no mútuo e pleno amor. A total dignidade da mulher aqui, nós não estamos tratando de um ser e um menos ser, mas são dois seres com igual dignidade, com igual essência. Deus por ambos nutre o mesmo amor. E neste sentido, esta construção mútua, essa construção até chegar ao amor na sua capacidade mais oblativa possível, esse caminho é um caminho árduo, mas é o caminho da realização do casal. E também, quando a igreja fala, já no final da reflexão, que nós temos que passar por uma renovação cultural, psicológica, e a igreja fala também social, em favor do casamento e da família, é cada vez mais importante para nós falarmos deste amor conjugal, mostrarmos sobretudo para a juventude a beleza do amor conjugal. Claro, gente, sem romantizar, sem idealizar demais as coisas, porque sabemos que o caminho não é fácil. Porém, mostrar a beleza, também apresentar a beleza da vocação matrimonial segundo o princípio da nossa concepção cristã, como Deus vê na revelação, como se apresenta esse projeto de amor recíproco entre ambos, exatamente para apresentar a nossa juventude à porta do matrimônio como um caminho atraente, um caminho que deve ser construído, inclusive já por uma fase madura de preparação, que a gente chama de namoro e noivado. Por isso que a igreja também pensa o namoro como uma fase importante, de modo ainda muito mais importante o próprio noivado. Por isso que no próprio ritual do matrimônio tem o rito de bênção dos noivos. Você pode procurar o padre da sua comunidade, o diácono, exatamente para quê? Para mostrar a seriedade da intenção dos corações que querem chegar à confirmação da própria decisão no amor com o matrimônio. Por isso, gente, a igreja se preocupa
nós temos falhado muito na preparação para o matrimônio. A fase pré-matrimonial, por vezes, deixou muito a desejar, mas agora, graças a Deus, eu acredito que aos poucos a igreja tem tomado iniciativas muito importantes, exatamente no sentido de ajudar os casais, os namorados, os noivos, a se prepararem bem para esse grande desafio, que é um desafio de uma vida a dois, na entrega e no amor total. Muito obrigado para você que ficou aqui com a gente acompanhando essa reflexão. Nós vamos para o nosso intervalo, vamos voltar então para o segundo bloco, já respondendo as perguntas que vocês nos enviam. Até daqui a pouco. Depois desse breve intervalo, nós já estamos de volta aqui, programa Respostas, iniciando o segundo bloco, onde nós vamos passar então para as respostas. E por isso que o programa se chama Respostas às perguntas que vocês nos enviam. Mas a gente quer disponibilizar o telefone também, colocar à disposição de todos vocês. Pode mandar mensagem. O pessoal está sempre muito atento ao número 993470532. É também o número do WhatsApp, tá, gente? Essa possibilidade que vocês têm de participar do programa. E nós vamos começar com uma pergunta muito oportuna, haja vista que nós estamos numa fase de mudança do tempo litúrgico, exatamente. A pergunta do segundo bloco de hoje começa sobre o ano litúrgico. Amanda, lá do bairro Centro. Nós queremos agradecer a participação da Amanda, enviar um saudoso, caloroso abraço para todos vocês aí do centro da nossa capital, Campo Grande. Veja, a pergunta da Amanda: quantos ciclos tem o ano litúrgico e por que a igreja celebra desta forma? Veja que todos nós que temos uma religião, todas as religiões, elas têm uma forma de santificar não só as coisas, pessoas, realidades, mas também e sobretudo na perspectiva da nossa religião, seguindo a lógica de Deus que se encarnou, a lógica de um Deus eterno que entra no tempo, que nós falamos também da necessidade da santificação do tempo. Por isso que é também lei da igreja, Amanda, a gente dedicar momentos do nosso tempo, da vida que nós temos, exatamente para a nossa dedicação religiosa, para o alimento da nossa relação com Deus. Então, a santificação do tempo em nossa religião acontece dentro de uma história. Deus veio a este mundo. E tudo aquilo que aconteceu na revelação, o nascimento de Cristo, sua vida, os grandes mistérios de Deus, da intimidade de Deus que Ele mesmo revelou, como revelou-nos o Pai, como revelou-nos o Espírito. Cristo na sua vida, fez da sua vida, das suas palavras, daquilo que Ele é como pessoa, Ele trouxe para nós a redenção. E essa redenção atua no tempo, porque não é simplesmente uma questão do passado. A salvação tem que atuar hoje. Quando Jesus terminou de ler o livro do profeta Isaías na sinagoga, hoje se cumpriu para vós esta palavra da Escritura que vocês acabaram de ouvir, que nós acabamos de ouvir. Esse hoje da salvação acompanha a igreja até o fim dos tempos. Acompanha a igreja até a parousia, até o retorno do Senhor. Então nós temos um tempo grávido de Deus e os grandes mistérios da nossa salvação são celebrados no decorrer de um tempo que é formulado a partir dos grandes eventos da nossa salvação e distribuídos na forma de um calendário. Por que litúrgico? Porque esse calendário litúrgico marca, sobretudo, as solenidades, as festas, a memória dos santos, todos aqueles grandes momentos que marcam esse caminho de Deus com a humanidade. Então, esse caminho, essa proposta litúrgica, Amanda, ela vem celebrada liturgicamente. E o que é a liturgia? Um termo, num primeiro momento, pagão, mas que fala agora da ação da igreja enquanto comunidade reunida em torno do altar, reunida para celebrar os sacramentos,
para viver, para adorar a Deus, glorificar a Deus e para santificar aqueles que celebram. Então, nesse sentido, toda a finalidade do ano litúrgico praticamente coincide com a finalidade do quê? Da própria liturgia, que é a glorificação de Deus e a santificação dos homens, dos seres humanos, de todas as pessoas. E o grande ponto de partida, Amanda, do ano litúrgico é o tempo pascal. O tempo pascal, que é marcado por um período, por um outro tempo que o prepara e também por um tempo de desenvolvimento, de celebração deste evento. Então nós temos, no período de preparação da Páscoa, o grande evento salvífico, o divisor de águas da história da salvação, o período da Quaresma. Então nós temos ali 40 dias, a partir da quarta-feira de cinzas, onde nós usamos o roxo. Vejam que cada tempo litúrgico possui uma espiritualidade específica, leituras específicas ligadas aos temas mais abrangentes dentro desse tema, desse tempo. Por exemplo, a Quaresma vai falar de penitência, de jejum, de esmola, de oração. É um tempo preparatório, é um tempo propedêutico e, como tal, também toda a liturgia da palavra é predisposta de tal modo que os nossos corações possam sintonizar-se com o espírito daquele tempo. Vocês bem conhecem o tempo da Quaresma, é um tempo de palavras fortes como a renúncia, como nossa capacidade de enfrentar o nosso egoísmo, de acalmar um pouco as nossas vontades, de colocar o nosso ego fora de um trono, exatamente para a gente conseguir sintonizar de maneira muito mais efetiva a nossa vida com a vida de Deus. Aí temos a Quaresma. Depois vem o coração desse tempo, que é o tríduo pascal, que culmina com a manhã do domingo da ressurreição de Cristo, a celebração da vigília pascal, que contempla parte da noite e o início da manhã em que Cristo Jesus ressuscitou. Você viu, Amanda, que esses tempos são ligados às celebrações, a grandes celebrações dos mistérios que mais marcam a vida dos cristãos. Depois disso, nós temos uma oitava, que são 8 dias celebrados como se fosse um único domingo, para ressaltar a importância da Páscoa para os cristãos. E aí, o desenvolvimento, o desenrolar desse tempo se estende até Pentecostes. Amanda, 50 dias. Por isso que Pentecostes é 50, né, o número ali. Mais do que a Quaresma, que foi 40. Está querendo dizer alguma coisa para nós também, um cristão não pode viver uma eterna Quaresma. Não, a dimensão pascal ela é muito central, ela é muito mais importante para a vida do cristão. Nós somos pessoas pascais e a dimensão penitencial da Quaresma pode ser entendida somente no enquadramento justo dessa perspectiva, de não é viver uma eterna penitência, mas de preparar-nos para a Páscoa. Essa é a perspectiva da Quaresma. A Quaresma tem uma dimensão eminentemente pascal, é exatamente para arrancar do nosso coração as trevas, para que nós possamos com Cristo brilhar e nos tornar luz do mundo. Aí essa luz que é Cristo, nós celebramos a luz da ressurreição de Cristo durante todo esse tempo que é chamado tempo pascal, que termina, Amanda, no período ali do Pentecostes, na celebração da solenidade de Pentecostes, vem ali na sequência o domingo da Santíssima Trindade e por último o próprio Espírito, né? A segunda pessoa, aliás a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é celebrada então. Então o domingo da Páscoa, depois, né, ao tríduo, e tem esse tempo pascal precedido pela Quaresma. O segundo tempo mais importante. Vamos assim, Amanda, dizer que agora nós vamos iniciar o período preparatório para esse segundo evento, a encarnação do Filho de Deus. Deus veio a esse mundo. Deus se fez homem. O Verbo de Deus se fez carne. Então nós vamos agora nos preparar para, também por ser muito importante, nós temos o ciclo do Natal. Ciclo da Páscoa, ciclo do Natal. Que é precedido, assim como a Páscoa é precedida pela Quaresma, um tempo preparatório, ou seja, a Quaresma existe em vista da Páscoa. Também nós temos agora um tempo novo que já vai se iniciar, estamos quase às portas, que é o tempo do Advento.
O tempo do advento, que num primeiro momento, Amanda, sua espiritualidade se dedica a recordar os cristãos aquilo que nós professamos no creio e por vezes esquecemos que Jesus retornará, que Jesus voltará. E depois, no segundo momento, a recordação propriamente dita do primeiro evento, da primeira vinda de Cristo. Por isso, tem uma segunda vinda, porque a primeira aconteceu, onde nós celebramos o Natal propriamente dito. Além das preocupações com datas cronológicas, o que é importante aqui para nós é celebrarmos o sentido disso. Aí nós temos na noite da vigília de Natal a celebração cume deste momento, depois do tempo de preparação que é o advento, e aí depois da noite de Natal se estende por um tempo até o batismo do Senhor, veja só, que vai marcar o início da vida pública. Então tem um marco do nascimento e um salto, aquele salto dos muitos anos que Jesus permaneceu em Nazaré e do qual nós temos pouquíssimos relatos e conhecimento, e depois Jesus que já começa ali a solicitar a João Batista o seu batismo, e ali então nós encerramos aquilo que nós chamamos o tempo do Natal, ciclo ou tempo do Natal. Entre uma coisa e outra acontece durante o ano litúrgico, quando nós não temos necessariamente nenhum, digamos, grande evento que seja capaz de formar um ciclo próprio, mas temos grandes eventos, mas que não formam um ciclo próprio, porque existem solenidades que se espalham, né, diante desses tempos específicos, ou vamos chamar assim de tempos solenes, vamos chamar Páscoa, vamos chamar aqui, Amanda, Natal, de tempos solenes, E aí nós temos depois de todo esse ciclo, Amanda, o tempo comum. É o tempo que nós estamos agora, que vamos encerrar no próximo domingo com a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Esse é o tempo mais longo. Ele é o tempo mais longo porque ele comporta 34 semanas. No próximo domingo, você vai perceber, Amanda, que nas igrejas seria o 34º domingo do tempo comum, que é substituído pela precedência da solenidade de Cristo, Rei do Universo. Mas pode ser dito, ou 34º, né? E nesse sentido, no 34º, se celebra a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Esse ciclo, ele entra dentro de um período do Natal, terminando o período de Natal em torno de 8, 9 semanas, que termina o batismo de Jesus até a Quaresma, e depois ele volta, depois do tempo pascal, é o seu maior período, começa ali no 9º domingo e vai ao 34º. O que se celebra no tempo comum? O tempo comum já está sendo dito. Se pega da vida de Jesus o cotidiano de sua vida e o quanto esse cotidiano deve encontrar o nosso cotidiano, onde nós vamos nos acostumando ao modo de ser e de viver de Cristo, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida afetiva, dos nossos relacionamentos, no nosso chamado, na nossa vocação. Então não tem, Amanda, um motivo específico, mas nesse tempo comum nós vamos vivendo então desse modo de conhecer Jesus através dos evangelhos. E uma outra coisa interessante que está intercalado nesse tempo também, Amanda, a celebração dos santos como modelos daqueles que viveram a sua vida de tal modo que se tornaram exemplo. Também entre os santos destacam-se aquelas celebrações onde são dedicadas, onde nós dedicamos a Virgem Maria. Claro que o centro sempre do ato litúrgico da Eucaristia é o mistério pascal de Cristo. Esse é o centro. Ainda que estejamos celebrando, a liturgia da igreja é muito sábia. Ainda que nós estejamos celebrando um mistério específico da vida de Maria, a Assunção, mas é sempre na perspectiva cristocêntrica. Isso é um ponto importante para a gente lembrar, viu, Amanda? E aí nós vamos celebrar, então, a vida dos santos enquanto esses estão enxertados, inseridos e foram animados pelo mistério de Cristo, que é o mistério central da nossa vida, que é um mistério que nos santifica. E os santos aparecem no ciclo litúrgico para dizer, olha aí o que a santidade faz com a pessoa. Olha o modelo, olha o exemplo, vamos seguir o caminho, porque o caminho é para a vida plena que o Senhor nos conquistou. Tá certo, Amanda? Muito obrigado pela sua pergunta, estamos chegando já ao final do bloco
com essa pergunta da Amanda, que penso seja muito oportuno para nós que queremos viver uma espiritualidade do tempo litúrgico e alimentar a nossa vida com esta mesma espiritualidade. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Até daqui a pouco. O tempo passa muito rápido, nós já terminamos o nosso intervalo, estamos aqui de volta. Gostaria de saudar você, vai que você chegou agora para participar aqui do programa Respostas. Nós já estamos no último bloco, o tempo passa bem rápido e nós estamos aqui refletimos inclusive no tempo que nós tivemos à disposição no bloco anterior sobre o ano litúrgico. Foi uma pergunta da Amanda lá do bairro Centro. E agora nós vamos para uma outra pergunta que nós vamos dizer também, essa é uma pergunta oportuna para nós que estamos adentrando no novo tempo litúrgico, ou melhor dizendo, no novo ano litúrgico. De fato, o calendário, ele não segue o calendário civil, mas ele também se realiza praticamente no arco de um ano, né? Embora não coincida o início do ano litúrgico necessariamente com o ano civil. Em alguns momentos existem essas diferenças que é importante a gente recordar. E como a pergunta era sobre o ano litúrgico, na sequência, agora a pergunta do Pedro, lá do bairro Vila Planalto, muito obrigado, Pedro, pela sua participação, vai ser exatamente na linha de procurar compreender o que o Pedro está querendo saber. Quais são as características, espiritualidade, temas mais importantes no tempo do Advento? Então, as características, Pedro, muito obrigado pela sua pergunta, porque ela é muito oportuna, Pedro. Primeiro nós temos que lembrar qual que é o objetivo do tempo do Advento. Tá? Ele está dentro do ciclo do Natal. Como tal, a meta do Advento é o Natal. Mas veja, dividido em duas perspectivas distintas. Um primeiro momento, os 2 primeiros domingos, porque são 4 semanas o tempo do Advento. Todo ele voltado para preparar-nos para o Natal. Mas atenção, na primeira parte do Advento, Pedro, nós vamos perceber, as leituras vão falar para nós de uma verdade que às vezes a gente esquece, que nós não vivemos neste mundo acreditando que esse mundo não vai chegar o dia da sua plenificação em Cristo. E isso vai acontecer com o evento da parousia, ou melhor dizendo, o evento do retorno de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Essa é uma oração que os cristãos faziam desde o início, Maranatá, vem Senhor Jesus. E não sei se vocês perceberam que essa oração é tão importante que ela foi colocada na boca da Assembleia, na boca do povo, logo após a consagração. É a primeira coisa que você diz. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Essa é a fórmula mais conhecida que a Assembleia responde após a afirmação do sacerdote, eis o mistério da fé. Vinde, Senhor Jesus. Essa dimensão é uma dimensão que não pode ser esquecida. Por quê? Porque com isso a gente perde um monte de informações ou um monte de realidades, inúmeras realidades, que vão nos levar a deturpar o sentido da nossa fé. Por que a gente não pode perder? Saber que a nossa fé é caminho. Mas caminho para quê? Caminho para a plenitude, caminho para Deus. Nesse sentido, esse mesmo Deus virá novamente ao encontro da humanidade para terminar, para levar a termo a história da salvação. Essa expectativa é importante para a gente recordar a nossa dimensão peregrina neste mundo. Para a gente saber, inclusive, no nosso processo de discernimento da vida, saber diferenciar aquilo que é eterno daquilo que é provisório, daquilo que é parcial daquilo que é essencial, né? O que é acidental do que é fundamental. Tudo isso o cristão precisa escolher. Aquilo que é palha, que passa, mas aquilo que permanece eternamente. E a palavra de Deus não vai esconder para nós que tudo que é feito com amor tem as marcas do eterno, viu, gente?
tudo que é feito com amor tem as marcas do eterno. E nesse sentido, é muito importante a gente não esquecer essa dimensão de que nós somos peregrinos rumo a uma meta que coincide com o encontro final com Jesus, que vem uma segunda vez ao encontro da humanidade. Sobre essa segunda vez, Pedro, toda a espiritualidade, toda a liturgia da palavra da primeira parte do Advento vai se dedicar. Toda parte, toda a liturgia do Advento, na sua primeira parte, vai falar-nos desta verdade, deste conteúdo importante da nossa fé. Jesus voltará. Eu falo até brincando para as pessoas assim, que quando eu estou muito chateado, quando eu olho as coisas, falo, Senhor, por que o Senhor não volta logo? É exatamente um pouco para dizer, olha, alguma coisa deu errado por aqui. Por vezes um olhar um pouco pessimista da minha parte, mas para dizer que nós aguardamos essa plenitude que coincide com o nosso encontro com Deus, da planificação da humanidade, do realizar-se da promessa do Apocalipse, né? Que Jesus fará nova todas as coisas. Esta novidade, né, que será acompanhada da ressurreição final, novos céus e nova terra, tudo isso é uma realidade que Deus prepara para a humanidade. Então, nosso coração vive de esperança. Isso que quer dizer, esta primeira parte, já que você falava de temas importantes, Pedro, esperança. A primeira parte do Evangelho, seja o Evangelho, seja a primeira leitura, seja a segunda leitura, seja o Salmo, vai falar para nós, eis que do broto, né, de Jessé vai brotar um Salvador. O que significa isso? Está dizendo para nós, olha, não desanima não, o Salvador veio, o Salvador irá retornar. Não nos abandonará, aliás, nunca nos abandonou. Continua caminhando conosco neste caminho, nesta trajetória, mas será Ele também o ápice desse caminho, porque não esqueçamos que aquele que iniciou Paulo, né? Aquele que iniciou em nós a fé, vai levá-la à plenitude. Então vai chegar o dia dessa plenitude em Cristo. E daí, Pedro, e na segunda parte do Advento? Na segunda parte, nós vamos nos dedicar mais à memória, mas é uma memória sempre celebrativa, e nesse sentido é uma memória que não é simples recordação, mas a atualização do primeiro evento, da primeira vinda de Cristo. Por isso que às vezes a gente define primeira de segunda vinda, né? Então teve uma primeira, vem a segunda. Aí nós vamos perceber que a igreja vai nos ensinar a fazer uma catequese, quase que nos preparando a compor o presépio, quase que nos preparando a compor todos os elementos que vão chegar até o ápice desse momento de preparação, que é a noite da vigília do Natal. Então a gente vai perceber que grandes personagens vão aparecer no primeiro momento, no segundo momento. No segundo momento, uma grande protagonista vai aparecer nas nossas leituras, Maria. Então, Pedro, você vai perceber que na espiritualidade do Advento existe uma espiritualidade mariana muito forte, muito presente. Na primeira parte, eu não tinha falado isso, né, Pedro? Na primeira parte do Advento, sabe a figura que vai se destacar? João Batista. Exatamente. João Batista vai se destacar como aquele que está preparando, aliás, não é à toa que ele é chamado de precursor. Precursor de quem? É alguém que prepara a vinda de quem? Prepara a vinda do Messias. Então, também no Advento nós vamos ter personagens muito importantes. Eu digo assim, que esses personagens vão ser como aqueles pedagogos que vão nos pegar nas mãos e vão nos levar ao sentido mais profundo do mistério que está sendo celebrado. Por isso que é muito bonito você seguir a liturgia da igreja no tempo do Advento, que você vai perceber que quando a gente chega naquela noite santa, que a gente vai cantar Noite Feliz, né? A gente vai perceber o quanto é bonito esse mistério da encarnação. E a gente vai terminar na contemplação. Não tem outra coisa para fazer. E aí tem tanta coisa que o Natal ensina para a gente nesse tempo onde parece que a gente é mais, se tem o tênis da moda, se tem o carro do ano, se tem a roupa. E nós vamos contemplar um menino envolto em faixas numa manjedoura, porque, gente, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, não encontrou nem mesmo uma pensão para ele poder nascer. Deus veio a esse mundo desse modo. Então, parece que na noite de Natal,
Parece não, eu tenho certeza que o mistério da humildade, da bondade de Deus vai nos convidar a, olha, não está na hora de você deixar um pouco de lado essa ostentação exagerada, esse consumo louco que a gente tem. Eu não sei, eu sei que a gente precisa das coisas, mas esse espírito consumístico, que parece que eu não sou gente se eu não tiver aquilo. Não, Deus destrona, melhor dizendo, vou usar o termo destrona, essa perspectiva do mundo presente, esse espírito do mundo que está impregnado dentro de nós. Então ali nós vamos terminar na contemplação do mistério de um Deus que se fez homem, que se despoja, o despojamento de Deus. Pedro, vai ser um outro tema importante. Não tem como não falar dessas coisas no Natal, não tem como. Não tem como a gente não falar daquelas pessoas que são despojadas da sua dignidade, tá? Da gente começar a olhar as pessoas mais como seres humanos. Aí a igreja vai intensificar muito nesse tempo, já que Deus se despojou e se fez pobrezinho, e se fez uma pequena criança, já que Deus despojou-se de todas as prerrogativas anexadas ao seu ser divino e se mostra para nós no rosto de um menino, de um bebê, na fragilidade de uma criança, é hora das nossas arrogâncias caírem por terra. É hora da gente rever o nosso modo de viver. Eu vou dizer uma outra coisa, tá? Ninguém se chateie. É uma hora da gente rever também o nosso modo de ser igreja. Porque às vezes o que a gente está querendo? Uma igreja que não é a igreja da manjedoura. Muita gente aí quer uma igreja do trono, não é? Ninguém quer uma igreja da manjedoura, não é assim? Daquele menino frágil. Não, a gente não quer. Então, eu penso que o Natal ensina tanta coisa pra gente, Pedro. Não tem como você não falar sobre essa humildade de Deus no Natal. Mas a humildade de Deus está querendo dizer o que para nós? Que nós precisamos tirar esse manto desse orgulho maldito que a gente leva. Que a gente tem que se despojar, que tem que tirar o manto. O mesmo manto que Jesus vai tirar quando vai lavar os pés lá dos discípulos. Não é? Tem cristão que não quer tirar o manto, não quer tirar nunca. Aqui eu mando, quem manda aqui sou eu. Tem aquele cristianismo que continua discutindo como os apóstolos pelo caminho. Do que vocês estão falando? Eles estão discutindo lá para ver quem deles é o maior. E aí você olha para aquele menino, parece que ele olha para nós e dá uma risada e fala, mas como vocês são ridículos, né? Que besteira. É gente se engalfiando, é a inveja, é a destruição do outro, é no trabalho, gente querendo engolir gente. Para quê? Não tem como não aprender, não tem como não se despojar. Só que tem uma, qual que é o problema, a crítica que eu faço às vezes, né? A gente ouve aí, eu estou vendendo o peixe que eu comprei. Trata mal os empregados o ano inteiro, trata mal as pessoas, não pensa no outro. Não abre nem o vidro para conversar com uma pessoa que bate no seu vidro do carro, né? Às vezes quando você pode, que você percebe que é dia, que é alguém que não vai oferecer risco. Aí no final do ano a gente quer aliviar nossas consciências, né? Mas não pode. Então não é hora só para aliviar a consciência, mas é hora de lembrar que a gente precisa voltar e retomar nossa humanidade. Natal é tempo de retomar nossa humanidade. A gente vai perdendo, né? Porque parece assim, já que todo mundo está fazendo assim, vamos junto? Vamos fazer junto? Então Natal é hora de se despojar da desumanidade e revestir o manto da humanidade, da caridade e do amor. Chegamos ao final desse programa, passa rapidinho. Obrigado, Pedro, obrigado, Amanda, pelas perguntas que vocês nos enviaram. E agora nós invocamos a bênção de Deus por intercessão daquela que vai ser muito lembrada, muito festejada, e aquela que nós temos uma gratidão enorme porque deu o sim a Deus para que seu filho viesse a esse mundo, Maria Imaculada. Por intercessão de Maria Imaculada, assim invocada pelo nosso caro amigo Maximiliano Maria Kolbe, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoados por Deus, animados pela nossa fé, nós vamos ficando por aqui com a promessa de um novo encontro no próximo programa Respostas. Até lá, fiquem com Deus. Meu coração
para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.